Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversas Torcedor para vocês e falando sobre o Campeonato Brasileiro desta terceira rodada do campeonato. E o Botafogo, hein? Botafogo perdeu a partida contra a equipe do time do Bragantino, 1-0, gol marcado pelo Eduardo Sacha para a equipe do time de Bragança Paulista e o Botafogo perde a primeira partida no Campeonato Brasileiro e o time do Bragantino, lógico, ganha a sua primeira partida do campeonato, lógico, da equipe do técnico Fernando Seabra, e a equipe do time de Bragança é o 11º colocado e o Botafogo o 10º na competição, atual campeão, e também quebrando essa invencibilidade de 8 meses sem perder na competição. Então, vamos falar aqui de tudo isso e os lances que nós vamos estar comentando sobre isso. Mas, meus amigos e minhas amigas, acompanhando a nossa programação, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e, é claro, deixando aquele like esperto que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Meus amigos, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor Notícias. Vale a pena você conferir. E também às 11 da manhã de todo sábado na nossa rádio, na rádio Nossa Senhora Copacabana, melhor dizendo, Rádio NSC, acompanhando pelo site radionsc.com, acompanhando pela Rádio Nossa Senhora Copacabana e também pela Rádios Net e também pelo YouTube do Conversas Torcedor, falando muito sobre futebol carioca, sobre o esporte para você, né, de outros esportes, com opinião também, com uma informação que você precisa saber de tudo das informações do futebol, também dos outros esportes, para você ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, sobre esse jogo que aconteceu. É, O Eduardo Sacha fez o gol, o único gol na partida, aos 4 minutos, de uma bonita jogada, né, ensaiada, inclusive, aos 4 minutos, de uma jogada ensaiada, né, de uma jogada ensaiada que teve aí no time do Bragança Paulista, o time de Bragança, e em que a equipe do time do técnico Fernando Seabra ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro, né, que depois de quase 2 meses sem vencer, né, a última foi contra a equipe da Ponte Preta no dia 23 de fevereiro, no dia 23 de fevereiro desse ano, inclusive, contra a Ponte Preta do Campeonato Paulista. São 5 jogos, foram 5 partidas, 3 empates e 2 derrotas. E a equipe do time do Botafogo perdeu, depois de 8 meses de invencibilidade, a última, né, teve aí no jogo contra a equipe do Juventude. A última derrota foi no dia 11 de agosto, no ano passado, contra a equipe do Juventude, pela 22ª rodada. Então, meus amigos, o time de uma jogada ensaiada, né? De uma jogada ensaiada falando aqui, né? O time das equipes tentando conseguir ter de um estudo para conseguir jogar, mas a equipe do time do Bragantino teve uma jogada ensaiada que acabou concluindo em gol aos 4 minutos. Principalmente, meus amigos, por que eu estou falando isso para vocês? A equipe do time do técnico Renato Paiva, né, que tivemos aí os gols, inclusive, né, de uma jogada ensaiada aos 4 minutos, lógico. A equipe do time do Bragantino fez o gol, né? E a equipe do time do Botafogo tentando reagir, tentando uma reação, né, na partida, pelo menos aí de lances, por exemplo, aos 21 minutos de chute de fora da área, né, de uma bola na trave do chute do Igor Jesus, né, para depois o Cleiton conseguiu defender e o Alex Telles também de uma cobrança de falta aos 33 minutos da etapa inicial do lance do Alex Telles, uma cobrança de falta. E também aos 47 minutos, no finalzinho da primeira etapa, a equipe teve aí com o lance do Patrick de Paula no chute de fora da área, o chute para fora, né, do lance do chute do Patrick de Paula. Principalmente aí, meus amigos, aqui o time do Botafogo contém a posse de bola, né? Contém a posse de bola aqui, tem a situação, mas só que o Bragantino tem essa intensidade, né? Intensidade que tem aí na equipe do time do lá de Bragança Paulista, do time do técnico Fernando Seabra, que nós assim vimos no jogo contra o Fluminense na última rodada, né? Do jogo que o time do Bragantino foi para o segundo tempo mudar,
né, de panorama no jogo, por conta disso, a intensidade, né, que a gente viu na partida, mas só que o Fluminense ganhou. O Bragantino ganhou, inclusive, né, nesse jogo contra o Botafogo, mas contém intensidade na partida. A equipe do Botafogo, meio de uma situação de tentar efetuar finalizações para procurar soluções. Mas tivemos aí o time do Bragantino no lance aos 24, no lance defendido pelo goleiro John, né, no lance do Sacha, né, do chute de dentro da área, né? Aos 24 e aos 20, ou melhor dizendo, aos 38 minutos, num chute para fora, no chute para fora, né, do Juninho Capixaba aos 38 minutos. E também no lance aos 48 segundos do segundo tempo de partida, aos 58 segundos de partida no segundo tempo, o time do Botafogo, aliás, o técnico Renato Paiva tentando mudar a sua equipe, inclusive, né, com Ponte, inclusive, no lugar do Vitinho, e o Alex Telles saindo para dar o lugar ao Cuiabano, né? Então, o técnico, o Renato Paiva, fazendo as alterações nas laterais, certo? E colocando um time que tem aí 4-2-4, né? Tendo aí o Gregory e o Santiago Rodrigues um pouco mais, um pouco mais de à frente, né? E colocando o Savarino também para tentar conseguir voltar como terceiro homem, mas esse caso é 4-2-4, né? Colocando também o Mastroianni e o Matheus Martins, né? Claro. Então, o time do Botafogo voltou com esse esquema e colocando aí o time do Bragantino, né? Colocando um zagueiro, né, para sair de um lateral direito, né? O Eduardo Santos no lugar do Andrés Hurtado e o Guilherme Lopes, lateral esquerdo, no lugar do Eric Ramírez, e o John John e o Gustavinho no lugar do John John, e o Pita no lugar do Sacha, e o Vinicinho no lugar do Lucas Barbosa. Então, para o time do Bragantino, é 3-4-3 para tentar defender o resultado e segurar o resultado e que tivemos aí finalizações aí com o Savarino no chute de fora da área, defendido pelo goleiro Creighton aos 48 segundos. Aí o time do Botafogo tentando procurar mais no jogo, inclusive, né? No segundo tempo, né? Os 5 minutos também de pressão do Botafogo, também com o Patrick de Paulo, no chute fora da área. E o time do Bragantino teve uma oportunidade de gol com o Vinicinho no chute de fora da área também, aos 19. E também aos 28 também. O Vinicinho também no chute de fora da área. Aos 19 e aos 28 minutos de partida. Em duas oportunidades que o jogador do Bragantino teve, mas em duas bolas foi o chute para fora, aos 19 e aos 28 minutos, defendido pelo goleiro John. E o time do Botafogo contém essa pressão aos 23 minutos teve em um lance do Cuiabano, no chute dentro da área, bloqueado. E a pressão do Botafogo só contém nesse final de jogo para tentar empatar a partida e tentar de uma solução para empatar. Por exemplo, aos 32 com o Matheus Martins num chute de dentro da área, para fora, inclusive, aos 32, depois com o Igor Jesus, para a defesa do goleiro, o Creito, que fez um milagre, né? Que defendeu, mandou para escanteio aos 36, e um minuto depois, com o Santiago Rodrigues, uma bola para fora, inclusive, né? Do chute torto do Santos Rodrigues, mandou para fora, e mais dois lances que teve aí no cabeceio do Mastroianni aos 44 e aos 49 também, do lance também do cabeceio do zagueiro Jair, mas não deu certo. O time do Botafogo perdeu essa primeira partida do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1-0 e ainda, meus amigos, em que, né, se explica de uma coisa que aconteceu, né? O time do Botafogo tentou pressionar, tentou pressionar, mas sem sucesso e acabou acontecendo aí que a equipe do time do Botafogo conteve a maioria da posse de bola, na maior porcentagem da posse de bola, mas em finalizações foi muito poucas, né? Tentar de uma forma criativa também, principalmente no setor de meio de campo, que o time do Botafogo também tem essa pendência, né? Que a torcida do Botafogo também, né, vendo essa preocupação, então acompanhando agora nessa quarta rodada,
O Botafogo vai encarar contra o São Paulo no estádio do Newton Santos, nesta quarta-feira às 6h30 da tarde, 6h30 da tarde, nesse Campeonato Brasileiro. E o time do Bragantino fora de casa enfrentará contra o Sport às 7 da noite. Então, essa preocupação do torcedor é evidente, né? Porque será que está tendo aí um problema no meio de campo? Ah, lógico que tem que arrumar uma solução para tentar conseguir arrumar a equipe, principalmente no meio de campo, para tentar ter uma espécie de entrosamento para chegar a alguma conclusão. Lógico que isso vai ter de uma mudança que possa entender, mas tem que ter uma inteligência do Renato Paiva que possa enxergar e procurar uma coisa ideal para conseguir ganhar as partidas. Certo, pessoal? Então temos aí o jogo aí do Botafogo contra o São Paulo às 7h30 da noite de quarta-feira. E no mesmo dia, o time do Sport, ou melhor dizendo, do Bragantino enfrentará contra o Sport, melhor dizendo, fora de casa, a partir das 7 da noite, horário de Brasília, lá na Ilha do Retiro, lá em Recife. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muitíssimo obrigado pela companhia em mais um Conversas Torcedor, nesse pós-jogo, é claro, aqui no nosso canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem nossos vídeos e, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecendo, conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado no nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM. É claro, acompanha pela Rádios Net, claro que pega para todo o Brasil, pelo site radionsc.com e pelo YouTube do Conversa de Torcedor, falando muito sobre as informações dos times do Rio, falando dos esportes, com muita informação e também opinião para você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, até a próxima, valeu!